tema que nós vamos apresentar: considerações sobre a pluralidade das existências, capítulo 5, livro 2 de O Livro dos Espíritos. Esse tema é muito importante a gente trabalhar, né? Como a gente já foi o planejamento nosso, estudar a reencarnação em todos os seus ângulos, pelo menos nos que a gente consegue abraçar por enquanto. E esse tema, considerações sobre a pluralidade das existências, são algumas considerações a respeito da reencarnação, a respeito dessas existências plurais, múltiplas, que a gente vai tendo e que são importantes a gente tecer essas considerações. São considerações muito importantes para a gente definir por que reencarnação, por que acreditar na reencarnação, por que reencarnação é mais compreensível. Então, por isso, esse tema da noite. E a gente vai começar nós vamos começar falando o seguinte, que a reencarnação, ela não é uma invenção do Espiritismo. E como não é invenção do Espiritismo, a gente vai dizer por que ela não é invenção. A Lena já trouxe um trabalho para nós a respeito da reencarnação através da história humana no planeta, e a gente já viu algumas coisas a respeito disso, que a reencarnação não é invenção do Espiritismo, mas que muitas outras doutrinas, outras seitas, outros cultos religiosos, outros povos no mundo, antigos e novos, adotam a reencarnação como uma explicação plausível para muitos dos acontecimentos da nossa vida. E a reencarnação, ela era falada por Pitágoras. Em 580 a.C., Pitágoras já havia falado a respeito da reencarnação, dentro de um conceito, dentro de um contexto da época, a respeito de como acontecia isso, de como era feita como acontecia esse processo reencarnatório. Mas nessa época, quer dizer, 580 a.C., ele já falava a esse respeito. Nós vamos ver que o próprio Pitágoras, por sua vez, ele ouviu esses conceitos, ele auriu esses conceitos reencarnatórios dos egípcios e dos filósofos indianos. Então, tanto dos filósofos indianos como dos egípcios, ele pegou muito desse conhecimento a respeito da reencarnação, da pluralidade das existências. E esses egípcios e filósofos indianos, de onde eles buscaram isso? É de tempos imemoriais, quer dizer, de tempos tão longínquos, que a própria Helena mostrou aqui para a gente, os cultos ancestrais dos mortos, dos primatas quase ainda, já denotavam algum interesse nessa reencarnação, na possibilidade de aquele corpo que era enterrado com seus pertences em posição fetal retornar a uma nova vida. Então, quer dizer, de tempos imemoriais. Ela é de muito tempo, de tempos que a gente não tem a memória para dizer exatamente desde quando, mas de tempos imemoriais. Ela é como que um conceito, uma ideia quase que inata no ser humano. O Espiritismo, explicando essas leis, ele decorre dessas leis naturais. E ele deve existir, portanto, desde o quê? Desde a origem dos tempos, vamos encontrar traços dele, quer dizer, desses conceitos, dessas leis naturais, desde a mais alta antiguidade. Então, os conceitos espíritas, isso que o Espiritismo traz, quer dizer, Espiritismo dos espíritos, quer dizer, o que é próprio dos espíritos. Se existem espíritos, desde que Deus está criando e que eles estão crescendo,
desenvolvendo, chegando a uma possibilidade de se individualizar, de ser chamado de espírito, desde que exista espírito, há espiritismo, porque tudo aquilo que é próprio do espírito vai ser chamado de espiritismo. É nesse sentido que a gente fala que o espiritismo ele decorre de uma lei natural. Então ele deve existir desde a origem dos tempos. E a gente vai encontrar traços desse espiritismo, quer dizer, das relações do espírito com o seu meio, com o seu habitat, né, o lugar onde ele vive, a gente vai encontrar. E encontra também desde a mais alta antiguidade. A ideia da transmigração das almas, ela era uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes. O que é isso? Essa transmigração das almas seria o quê? A possibilidade da alma transmigrar, mudar de lugar, mudar de posição, migrar de posição. Então ela, atualmente, numa posição. Daí, a um tempo, migra para uma outra posição, quer dizer, uma outra forma. A alma mesma, porém, uma forma diferente para uma evolução diferente. E a ideia dessa transmigração, ela era uma crença comum e admitida pelos homens mais eminentes. A gente viu, por exemplo, aqui a Lena falando sobre Sócrates, né, Platão, que falava sobre isso. Os iniciados egípcios e os próprios indianos, todos eram as castas mais poderosas, né? Aquele grupo mais poderoso dentro da sociedade, mais esclarecido de certa forma, e ela era admitida por esses homens, então, mais eminentes, quer dizer, que estavam numa posição social mais de destaque. Não é por dizer que a reencarnação era admitida pelos pobres, que não tinha outra coisa em que acreditar, ou que eram massacrados só acreditavam nisso. Não. Ela era admitida pelos mais eminentes e também pelos pobres. Só que a eles era vedado esse conhecimento. Então, era uma ideia menos completa do que vem a ser a transmigração das almas. Se essa reencarnação, esse conceito, essa ideia, chegou a eles por intuição ou revelação, isso é uma incógnita. Agora, qualquer que seja a forma, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. Então, essa ideia da reencarnação, da transmigração das almas, como era vista na época, ela não se sabe ao certo se ela veio por intuição ou por revelação. Agora vamos analisar. Intuição ou revelação? Se for por intuição, quer dizer, algo que já viveram, de certa forma, no passado, e trazem, de certa forma, intuitivamente, um conceito que já foi vivido. Ou se foi por revelação, quer dizer, vieram alguns emissários e revelaram, quer dizer, tiraram o véu e mostraram, ó, reencarnação acontece dessa forma. Se for por revelação, eles vão ter o quê? Uma compreensão revelada. Se for por intuição, uma anterior, quer dizer, de um passado. De onde estaria esse passado? E será que quando, antes dele poder intuir, ela não teria sido revelada em um outro local, em uma outra possibilidade? Ela não poderia ter sido, por exemplo, vamos considerar a hipótese de Capela, né? Os exilados de Capela que Emmanuel fala. Se esse povo que trazia agora uma intuição, será que lá no passado, quando estavam em Capela, não foi lhes revelado de alguma forma, até que pudessem intuir essa questão? Então, quer dizer, não precisamos nos perder se foi intuição ou se foi revelação. De alguma forma, isso chegou e o que veio primeiro não é tão importante quanto saber que essa ideia atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas. Isso é o mais importante, que qualquer que seja a forma de que ela veio, intuição ou revelação, ela atravessou tempos imemoriais e ela, desde esses tempos imemoriais até hoje, ela vem sendo aceita por inteligências destacadas. E ela não seria aceita se não tivesse um lado sério.
Tá certo que como ela era naquela época, ela não é hoje. Hoje o conceito de reencarnação para nós espíritas, por exemplo, é um conceito bem mais claro, bem mais racional do que o conceito que eles tinham nessa época. Mas ela veio atravessando e o seu lado sério permaneceu. Aquilo que era acessório, crendice, superstição, foi se perdendo no caminho. Foi havendo uma filtragem, mas o seu lado sério permanece. Tanto é que hoje ela é aceita por eminentes destaques dentro da sociedade. Pessoas de elevado valor cultural, elevado valor moral dentro das sociedades em geral. Não só no Brasil, como no mundo. E a gente vê, então, que ela tem o seu lado sério e essas pessoas destacadas continuam aceitando-a e compreendendo-a cada vez mais racionalmente. Então a antiguidade dessa, porque às vezes algumas pessoas dizem que a reencarnação, por ser muito antiga, ela é passado. Hoje não se fala mais em reencarnação. É essa a opinião de alguns. Mas a sua antiguidade, ela é mais uma prova do que uma objeção. Quer dizer, pelo fato dela ser antiga e ter passado esse tempo todo até hoje, sendo aceita por eminentes destaques dentro da sociedade, dentro das sociedades, dentro da história, com fatos marcantes dentro da história, ela é mais uma prova do que uma refutação, uma objeção a esse conceito, a essa ideia da reencarnação. A ideia que se tinha da reencarnação nessa época não era a mesma que a gente tem hoje. Como eu já disse, a ideia deles era uma ideia mais o quê? Mais grotesca, mais grosseira, não tão racional como hoje, porque a própria maturidade intelectual do povo daquela época era diferente da maturidade que se tem hoje, intelectual. Eles tratavam a reencarnação por metempsicose. E o metempsicose é um termo que a gente vai destrinchar ele um pedacinho e vai facilitar o nosso entendimento do que vem a ser isso aí, metempsicose. A grosso modo, a gente diz que metempsicose é a doutrina que diz que o homem pode reencarnar no corpo de um animal e vice-versa. Quer dizer, o homem encarnado no animal pode encarnar no corpo de homem. Então, metempsicose, a grosso modo, seria isso, né? A doutrina que admite essa possibilidade de mudança de corpos da alma, transmigrar-se de corpos em corpos, através dos tempos. Mas o conceito de metempsicose ele é mais amplo. Vamos analisar a palavra no sentido mais profundo. Met, esse radicalzinho aqui, ele é até um prefixo nesse caso dessa palavra, né? Met significa mudança e psicose é uma designação genérica das doenças mentais. Met, mudança, e psicose, doença mental, então doença mental da mudança. Fica meio estranho, né? Por que é considerado como psicose, doença mental? E tem alguma coisa a ver com o que a gente viu atrás? Ó. Doutrina que diz que o homem pode reencarnar no corpo de um animal e vice-versa. Quer dizer, doença mental da mudança e isso aqui tem alguma coisa a ver? Vocês veem alguma relação? Nenhuma? Nem um cadiquinho? Então vamos ver se tem. Eu coloquei de uma forma mais completa, trauma mental causado pela mudança. Vamos considerar o caso dos exilados de Capela. Vamos prosseguir que na frente a gente vai vendo aqui. Ó. O caso dos exilados de Capela seriam então povos vivendo em um outro planeta, né? Em um outro sistema solar e que foram exilados de lá por causa da mudança. Capela é, segundo Emmanuel, um conjunto de mundos em que aqueles mundos já é uma fase de maturidade tal que esse povo, esse planeta de onde eles vieram, era um dos últimos que faltava para entrar
nesse novo estágio, nessa nova fase, uma fase de maior perfeição moral, mais interesse no bem. Então, eles, como eram endurecidos, esses povos, foram exilados de lá e trazidos por via de solidariedade entre os mundos, né, que os mundos são solidários entre si, uns auxiliam os outros. Eles, então, foram trazidos para a Terra, um mundo primitivo, de onde iria... onde eles, como já tinham um trabalho de evolução, iam trazer experiências suas para ajudar esse mundo primitivo a se desenvolver. Então eu fiz essa animação só para ilustrar esse exílio de Capela. Capela lá em cima, né? Bem longe, bem distante. Eu coloquei ela dentro da nossa atmosfera, mas ela está parada bem distante. E eles tudo caindo aqui na Terra. Aí, tem uns que não quer ir de jeito nenhum. I'm not going anywhere. Essa última aí falou que não quer ir em lugar nenhum, né? E esse seria o nosso gancho para a gente ligar com aquele trauma da mudança. Pensa bem, esses espíritos trazidos de um outro núcleo, não é? De um outro mundo, numa evolução diferente da desse mundo, são trazidos para um plano inferior. Quer dizer, um globo inferior, primitivo, que ainda está no começo do seu desenvolvimento, inclusive dos primeiros humanoides a encarnar aqui. Então estava se desenvolvendo esse trabalho ainda. E eles vêm para esse mundo. Quer dizer, imaginemos nós hoje, nessa posição, indo para um mundo onde a gente reencarnaria com um ser semelhante ao macaco. Não daria a impressão que a gente está encarnando num animal? Não daria a impressão de que eu hoje, Eduardo, nesse corpo, né, tá mais ou menos ajeitadinho. Tem muitos defeitos, mas não é um macaco, né? Não um daqueles macacoides. Então, parece, mas não é. Então, eu sendo mudado de mundo, né? Eu sendo levado para um outro mundo e reencarno naquele mundo com todo esse patrimônio, só que num corpo bem inferior, bem grosseirão, né? Eu vou ficar com, de certa forma, um trauma mental. Um trauma mental causado pela mudança. Por essa mudança de globo. E esses homens que trouxeram esses conceitos, inclusive da reencarnação, naquela época, eles traziam isso, de certa forma, intuitivo para eles. Por exemplo, Platão, Sócrates, ele tinha isso muito claro para ele. Era a vida dele. Ele preferiu beber cicuta ao rejeitar todo esse conceito que ele tinha, porque era presente nele. Ele tinha firme, era convicto daquilo. Então, ele trouxe esses conhecimentos. E aí, a explicação que se deu foi essa. E o nome que se deu, metempsicose. Essa é uma posição, assim, eu analisando o termo metempsicose na sua origem e comparando com as elucidações de Emmanuel, eu pude perceber que metempsicose, num termo mais amplo, daria para encaixar nessa história aí. Vamos ver o que o Emmanuel falava. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus, confortados na sua imensa misericórdia. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos
em corpos de raças primigênias não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremo-nos de que um metal puro como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Isso é um texto de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele trata dos exilados de Capela. Isso o texto sobre os exilados de Capela é muito grande, mas eu peguei isso como síntese do texto, né, que se fala dos exilados, para a gente fazer essa ligação. Que essa metempsicose, como era vista naquele tempo, seria então, de alguma forma, um trauma causado por essa mudança, por essa migração, por essa transmigração de lá desse globo. Bom, prossigamos. Os espíritos, eles apresentam a reencarnação de uma forma racional. Não mais só com esse conceito de que se pode reencarnar entre animais, não é? Porque o conceito da metempsicose, sendo um trauma causado pela mudança, se a gente for levar por esse lado, né, eles poderiam dizer que essa metempsicose seria a possibilidade de reencarnar como animal, porque eles achavam que sair de um plano como era o deles e reencarnar num plano como reencarnaram, seria voltar aos animais. Mas os espíritos trazem uma forma bem mais racional. A gente vai estudando no Livro dos Espíritos, já foi passado aí por muitos, né? Jesuíno falou semana passada, Vicente já falou, a Lena. Então, a gente vai vendo que a forma como é nos passada hoje a reencarnação é uma forma bem mais racional. E ela descarta essa possibilidade do homem reencarnar como animal. Por quê? Porque seria retrogradar. Seria, no caso de Capela, não, porque eles estavam com um patrimônio moral, um patrimônio intelectual, e eles trouxeram esse patrimônio. Quer dizer, o que eles tinham, eles não perderam, então eles não retrogradaram. Simplesmente trocaram de corpos, foram exilados num corpo diferente, porque estavam recalcitrantes no mal. E aquele grupo no qual eles pertenciam estava, na sua maioria, num processo mais avançado no bem. E eles estavam endurecidos no mal, então eles não poderiam prejudicar a evolução daquele grupo, que era já uma maioria. Então eles foram, pela misericórdia divina, trazidos para um outro planeta, onde eles poderiam avançar, ajudar no avanço desse planeta, e poderiam também avançar em moralidade, que era o que lhes faltava. A gente vai fazer agora uma análise neutra dessa possibilidade da reencarnação, como se a gente não soubesse nada sobre reencarnação, como se os espíritos não tivessem falado. Que ali ele coloca da seguinte forma, que se ela não fosse nem ao menos cogitada, quer dizer, vamos sair de todo o nosso preconceito, vamos perder o nosso preconceito a respeito de reencarnação e a respeito de não reencarnação, não é? Porque a gente tem, às vezes, os dois preconceitos, e vamos analisar neutramente, de uma forma neutra. Esse companheirinho aí vai nos ajudar. É o Renato, vai nos ajudar, né, Renato? Cheio de dinheiro na mão, lá, Renato, é igualzinho a você. Um dinheiro falso, né, sem cara de ninguém. E ele fala que aceita a proposta minha da gente estudar a reencarnação de uma forma neutra, e ele apresenta um primeiro argumento. Ó. Meu primeiro argumento é que eu acho uma vida o bastante. Então ele acha que uma vida é o bastante. O que vocês acham desse argumento dele? Uma vida é o bastante? Ele queria dizer, então, seria uma existência seria o bastante. Né? É. A vida é a sucessão das existências. Isso. É porque ele não entende a reencarnação ainda, ele não sabe dos seus conceitos ainda. Por isso ele falou uma vida, mas a gente vai ensinar para ele. Ele falou que uma vida é o bastante. E ele está achando o bastante, a Lena falou que acha que não, que é muito... Mas ele acha o bastante porque ele está numa posição engravatadinho, né?
com um pouco de dinheiro na mão, né? E está achando a situação dele bem boa. Está falando assim, não preciso de mais nada não, ficar desse jeito tá bom, né? E a gente acha diferente, companheiro. Essa questão dele é uma questão pessoal e Deus ele não se baseia em questões pessoais ou em gosto de uma pessoa apenas para reger as leis do mundo, né? Para organizar o mundo, o universo. Então é uma questão muito pessoal. E tem muitas pessoas que, como esse, acham que uma vida é o bastante. E se baseiam simplesmente nisso para refutar a reencarnação. Não é? Só isso basta. Não precisa de questionar mais. E não tenta questionar mais com ele não, porque é chover no molhado. Porque ele está satisfeito da forma como está, não quer pensar em coisas futuras, daquela forma está bom para ele. E vai ficando bom até que passe a não ser bom mais, como passou a ser não tão bom para nós um dia. Então é uma questão pessoal e Deus ele tem leis que governam o mundo, que independente disso, da vontade dele ou de muitos outros, ou de poucos outros, não vai mudar essa lei que organiza o nosso mundo. As leis de Deus existem, quer concordemos ou não com elas. Essas leis que a gente diz aí, são leis naturais que regem. A gente não está falando só porque, não, você está contra a lei de Deus. Não. Essas leis a gente percebe, eu coloquei esse fundo justamente para isso. Ó. Um fundo tão bonito, a harmonia dessa inteligência que criou esse fundo. Não é? Não que colocou ele no computador, mas que criou a possibilidade dele ser fotografado como foi. Olha a sabedoria, olha os tons, que aqui já perderam um pouco, né? Aqui está um pouco mais perfeito. E aqui ainda perdeu um pouco, porque se você for observar no natural, ele está em movimento. Aqui está só uma parte da realidade. Isso aqui a gente poderia estar vendo, isso em movimento. O céu em movimento, tudo em um constante movimento. Organizado por uma lei que não permite que nada dê errado. Porque é uma lei natural que rege o comportamento desse mundo onde nós vivemos. E a gente já salta daí porque se esse Deus, essa inteligência suprema, fez essas leis imutáveis, nessas leis tem que estar contida a nossa evolução, nosso progresso e está contido também a reencarnação. Então, por isso que a gente diz que essas leis existem, quer concordemos com ela ou não. Antes, se cogitava que esse Sol girava em torno da Terra, mas não é assim. Ao contrário, a Terra gira em torno desse Sol. E nem por isso deixou de existir essa lei, porque antes a gente não acreditava nela, no passado. Então, são leis naturais e elas existem, quer concordemos ou não. Olha ele de novo aí, ó. Agora ficou bravo, trocou de roupa. O outro argumento dele é o seguinte: depois da morte, nós voltamos à divindade e perdemos a individualidade. Em outras palavras, nos dissolvemos no todo. É um outro argumento. Ele passou para outro porque aquele ele achou que é fácil de ser refutado, né? Esse aí, ó. Depois da morte, nós voltamos à divindade e perdemos a individualidade. O que vocês acham dele? Quer dizer, depois dessa vida, a gente volta ao todo, né? Volta a Deus e lá a gente se dissolve, né? Igual sonrisal na água. Essa questão mais dos orientais, né? Dentro dessa maneira, né? As religiões mais orientais. Está presente em todo lugar, né? Mas tem muito disso nos orientais, na doutrina do panteísmo, né? Que tudo é Deus, que a gente... Isso. E também muitos, dentro do pensamento católico, muitas pessoas, apesar de serem católicos, pensam dessa forma. Não admitem céu e inferno, admitem dessa forma. Então, seria um argumento bom ou ruim dele? Tem jeito de refutá-lo? Esse Deus justo, vamos ver se esse Deus justo, esse Deus que criou leis, que governa o mundo com uma certa harmonia, uma certa inteligência que a gente percebe, e que é muito maior do que essa a gente percebe muito pouco, ele
Que sentido teria ele criar seres para depois serem dissolvidos? Qual o sentido desse período? Ah, só para eu me divertir, ver eles mexendo lá, brincando, se matando, guerreando, né? E depois morre, dissolve todos, só para eu brincar. Que esse Deus justo, inteligente, é compatível com um Deus que cria dessa forma? Meio discrepante um do outro, não é? É um Deus muito particular esse aí também. Então, falta com a razão porque, concebendo a divindade, não o compreendemos caprichoso a este ponto, de criar seres e dissolvê-los sem nenhum compromisso posterior. Seria um Deus muito infantil para brincar com vidas. Né? Vamos ver. Pela compreensão das leis que regem o universo, que governam o nosso universo, a gente compreende um Deus soberanamente justo e bom. Tá vendo? Essa é uma outra imagem, muito bonita também, e que também revela, de certa forma, essa sabedoria de Deus. Vem ele de novo. Na situação que morremos, somos fadados à eternidade de nossa posição. E esse argumento? Depois que a gente morre, a gente é fadado à eternidade da nossa posição. Se eu morri bom, eu vou ser bom o resto da eternidade, né? Naquela posição. Se eu morri ruim, eu vou ficar ruim o resto da minha eternidade. Então, quer dizer, Deus cria e fala assim, não vou dissolvê-los, porque seria muita infantilidade da minha parte, né? Aí eu vou deixá-los nessas posições que eles viveram, né? Aí ele está brincando de estátua com a gente, né? Aí ele deixa a gente brincar um pouquinho, aí fala assim, estátua, agora você fica assim, o resto da eternidade, não é? Continua sendo um Deus muito infantil, incompatível com aquele Deus que a gente falou antes. Então, seria também um argumento muito fraco para a gente comparar, para a gente ser fadado à eternidade da nossa posição. Primeiro, não há justiça nesse Deus, porque um ser que foi mau e um ser que foi bom vai ter simplesmente o mesmo fim, a mesma recompensa pelas suas ações, né? Uma pessoa que foi boa, que viveu, que promoveu o bem, que ajudou no progresso da humanidade, vai ter a mesma posição de um Hitler que prejudicou uma humanidade inteira. Quer dizer, é uma injustiça, todos na mesma posição, de estar fadados à eternidade daquela sua posição. E injusto tanto pelo que foi bom, porque o bom vai ficar numa posição boa, né? Estado de consciência, vamos dizer assim, bom. Agora, e o ruim? Não tem nenhuma chance de se melhorar? De chegar ao ponto que o bom chegou? Né? Então, são questões incompatíveis racionalmente. Esse mesmo Deus justo e bom não permitiria a um ser, seu filho, o sofrimento eterno. Quer dizer, aquela pessoa que está sofrendo seria fadada à eternidade do seu sofrimento. Então, ele não faria isso. Agora, tem vários conceitos que vão brotando na nossa mente por causa disso que a gente viu. Primeiro, se a alma tem uma única existência, então o que ela era antes de nascer? Porque até aqui a gente falou da possibilidade, né? Se a alma tem uma única existência, então o que ela era antes de nascer? Quer dizer, Deus me criou naquele momento que eu estava nascendo? E aí o que eu era antes? Eu estava em Deus? Eu era uma centelha dentro de Deus? Ou, não é? O que eu era antes de nascer? Aí vem uma outra pergunta complementar a essa. Esse estado não seria uma existência? Esse estado que ela era antes de nascer? Se eu estava em Deus, de alguma forma eu existiria. Se eu não estava em Deus, eu não existia. Se eu não se concebe nada antes, não existia. E se eu estava em algum lugar, se tinha alguma coisa antes de nascer, seria uma existência. Quer dizer, uma existência e outra. Quer dizer, só por aí a gente já vê uma pluralidade de existências. Plural quer dizer mais de um. 2 é mais de um.
Então a gente já teria aí uma pluralidade de existências. E nesse estado, antes de nascer, eu teria consciência de mim mesmo? Ou não? Se eu tinha consciência, eu existia. Se eu não tinha, é como se eu não existisse. Porque uma alma sem consciência de si é como se eu não existisse. É esse o ponto que vem seguinte. Se não tinha, é como se não existisse. Se tinha, era estacionária ou progressiva? Uma outra pergunta. Quer dizer, se eu antes de nascer existia, não era uma outra reencarnação, como a gente esquece que existe reencarnação, é como se a gente não soubesse que existia. Vamos cogitar sem ela. Se tinha uma existência antes dessa, quer dizer, em Deus, ou pertinho de nascer, né? A porta ali do nascimento, aí ele cria antes e fala assim, não, agora vamos adaptar aqui para você nascer. Então, quer dizer, nesse interim, nesse pedacinho antes de nascer, se eu tinha alguma consciência, essa minha consciência era estacionária ou progressiva? Quer dizer, eu estava paradinho ali, quietinho, naquela posição eterna, né, parada, ou eu progredia naquele espaço? Aí vem uma outra pergunta. Num ou no outro caso, em que estado estava antes de entrar no corpo? Essas são questões que a gente pergunta se a gente não tiver a compreensão da reencarnação. Bom, vamos admitir que a alma então nasce com o corpo, que ela não existia antes. Ela nasce com o corpo. Aí a gente vai perguntar o seguinte: por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Por que um ser apresenta aptidões, não é? Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra coisa. O outro não sabe se quer um ou se quer outro, né? Ainda não sabe decidir o que quer, nem sabe o que quer. E por que aptidões tão diversas? Esse tem uma aptidão mais desenvolvida nessa área, esse não tem, esse tem outra, independente do que ele adquiriu pela educação, quer dizer, da forma como ele foi educado. Suponhamos que são 3 irmãos, educados na mesma família, com o mesmo tipo de educação, estudaram na mesma escola e têm aptidões tão diversas, que a gente vê, né? Tem mãe que fala assim, eu não acredito que vocês nasceram do mesmo buraco, né? A minha mãe é uma que diz. Então, por que tem aptidões tão diferentes? Por que essas aptidões são diferentes, independente da educação que foi a mesma? Aí a gente fica pensando assim, não, então esse aí, um deles deve ter tido uma existência anterior. Será que não? Não, mas a gente não... É como se não cogitássemos a reencarnação. Então vamos continuar. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? Certas crianças que, desde pequenas, já têm uma tendência, a gente vê aí na televisão vários exemplos, né, de crianças que, com 3 anos de idade, às vezes tocam um instrumento perfeitamente, né, melhor do que muitos músicos. Ou às vezes tem habilidade para cálculos matemáticos ou memorização enorme e sofrem com isso, sofrem por causa de serem assim. E qual seria então a procedência desse conhecimento? Aí a gente fica perguntando, é compatível com aquele Deus justo que a gente falou? Não, Deus criou uma alma ao nascer de um jeito e outra ao nascer de outro jeito. Ele criou uma com 100% já caminhado em relação ao outro que está com 0% já caminhado. E deu uma única existência para os dois conseguirem chegar ao mesmo resultado. Então, foge da questão. De onde vem para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de idade ou de baixeza,
que contrastam com o meio em que nasceram. Às vezes, em meio a várias crianças, filhos de uma mesma família, um se destaca pela sua virtude ou então pela sua não virtude, né? Pelos seus vícios precoces. Às vezes com tendências infantis de violência, igual a gente tem visto aí casos de adolescentes, né, matando outras pessoas, às vezes criança, com alguns instintos precoces dos vícios, ou também de virtudes, né, crianças extremamente benévolas, enquanto outras, suas irmãs, não são. Coitado, esse aí não teve muito aplauso, não. De onde provém para algumas as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros. Quer dizer, algumas pessoas têm, então, essas ideias inatas, né? A gente percebe no espiritismo. Às vezes a pessoa chega no espiritismo e compreende as coisas muito rapidamente. Outros ficam uma existência inteira e não conseguem compreender tudo. A Hélida, que estava conosco, é um caso, né? A pessoa que chegou assim e rapidamente deslanchou no trabalho, parece que ela já trazia uma experiência de outros tempos. Por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que os outros? Aí a gente já até questionou atrás essa questão. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança selvagem, recém-nascida, e a educardes desde a infância nas melhores escolas, a gente vai conseguir fazer dela um Laplace, ou Newton, ou um Einstein, ou um Crawford, ou qualquer um outro desses eminentes aí, né, que fizeram vários trabalhos para a humanidade, um Francisco de Assis. Se a gente fizer educar o selvagem direitinho, ele chega a uma posição de um Francisco de Assis? Não é? Dentro desse conceito deveria. Não é? Se a gente tem só uma existência, só uma vida, só um desse ciclo, então deveria ser possível para que todos tenham igualdades de condições. Na verdade, não dá. Nem aquele que é mais eminente consegue saber tudo de todos os conhecimentos disponíveis para a gente ter atualmente. Haja educação para tentar conseguir isso e não vai conseguir. Qual filosofia ou teosofia capaz de resolver esses problemas? Nós ainda não conhecemos a da reencarnação que os espíritos trouxeram. Então, qual que resolve? Sem o espiritismo, sem o conceito que nós abstraímos no começo, qual resolve todos esses problemas? Algumas poderiam resolver parcialmente, não é? Tem muitas reencarnacionistas aí que poderiam resolver parcialmente. Mas como a gente concebe na doutrina espírita, é muito difícil a gente compreender uma que resolva todos esses problemas. E pelo estudo da doutrina espírita, a gente consegue resolver essas questões. Mais uma bateria de perguntas que vão surgindo. Ó. As almas ou são iguais ao nascerem, ou são desiguais? Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Se a gente nasce igualzinho, quer dizer que dentro de o quê? Um ano de vida, na gestação ainda, só pelo o carinho da mãe, a gente consegue desenvolver a capacidade de tocar um instrumento, enquanto que o outro não consegue, só por esse um ano? Se nós nascemos iguais, deveria ser assim. Ou então somos desiguais, nascemos desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Não é? Se somos desiguais, dir-se-ia que depende do organismo, quer dizer, depende da gestação. Aquele ali é geneticamente mais perfeito do que o outro. Depende da genética, depende do físico. Onde a responsabilidade dos atos? Quer dizer, se depende do organismo, problema. Se eu vim com essa capacidade, eu não tenho mérito nenhum, nem demérito nenhum. E daí? Se eu não vim com ela também, que
problema tem? Eu não vou desenvolver mesmo, porque a minha genética não tem jeito, vou ficar perdendo tempo? Vou é beber mesmo, vou é esculachar mesmo, porque minha genética já veio deturpada desde o início, então não adianta. Quer dizer, onde que está a responsabilidade dos nossos atos? Onde a parcialidade de Deus, criando alguns com uma superioridade inata. Quer dizer, um Deus parcial, que cria uns perfeitos, outros semi-perfeitos, outros imperfeitos, e problema, uns que nascem e daí 2 dias morrem, esse aí então, coitado, é o pior deles, né? Ou o melhor, que não tem sofrimento nenhum, né? Não precisa nem de sofrer, nem... Acabou, só 2 dias de permanência nesse mundo, não precisou de fazer nenhum esforço. Onde a sua justiça e o seu amor, quer dizer, desse Deus? Admitindo a reencarnação, tudo se resolve, até a gente tranquiliza, né? Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. Quer dizer, admitindo a reencarnação, no passado eu tive uma determinada experiência e agora eu trago intuitivamente, de certa forma, por certos flashes do passado, eu trago esse patrimônio, que é meu, que eu auri em outras existências. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Então, se eu vivi mais tempo, reencarnei mais vezes e aproveitei bem essas reencarnações, eu estou mais distante do ponto de partida do que um que reencarnou 2 vezes só e que está começando o seu processo agora. Então, quer dizer, por esse trabalho, por essa explicação da reencarnação, a gente vai resolvendo todas essas questões. Se a gente tem uma teoria que explica logicamente, racionalmente, e outras tantas que não o fazem, é racional a gente escolher uma que não explica? Quer dizer, se a gente tem várias teorias, né? Uma diz que você nasceu assim, vai morrer assim, não tem jeito, é só isso. Outro diz que você vai ser eternamente no ponto que você parar. Então você vai, trabalha o máximo que você puder e arranja o tanto de felicidade que você puder para na hora que você morrer você já está. E corre bastante porque como se essa vida for a última vez mesmo. Então, essa teoria também explica de alguma forma. É uma explicação, só que não explica tudo, explica parcialmente algumas coisas. E aí a gente tem uma que explica logicamente, racionalmente, todas essas questões que a gente propôs até agora. E aí a gente fica com uma que não explica. É racional? Não é. Então, quer dizer, se eu fiquei com essa é porque eu ainda não entendi a outra que explica. Quanto ao futuro da alma, a gente pergunta: se a nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Se é só nessa existência atual que a gente decide todo o posterior, né, o que vai me acontecer depois da morte, e nessa vida futura, então, qual seria a posição do selvagem e do homem civilizado? Quer dizer, o homem civilizado vai estar numa posição melhor do que a do selvagem? Ou o selvagem vai estar numa posição melhor do que a do civilizado? Estando em posições diferentes, cadê a justiça que permite um ficar numa posição pior e o outro numa melhor, sem que dê chances para o outro, ao menos de uma revanche, de uma nova tentativa? Então, é uma outra pergunta que se coloca. Então, estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo, nem possibilidade de se aperfeiçoar. A gente poderia ver isso aí um exemplo do vestibular, né? Vestibular é uma coisa bem injusta,
porque as pessoas, bem injusta e justa também, depende do ponto de vista que se olha, mas a pessoa que estuda e que consegue uma pontuação, por exemplo, suponhamos que a média seja 50, e a pessoa consegue 49 e uma outra pessoa que consegue 61, a que conseguiu 61 não fez muito mais do que a que fez 59. E, no entanto, a que fez 49 caiu. Não teve o êxito. Não pôde cursar o curso. E aquele que fez 51 por 2 pontos a mais, quer dizer, não fez quase nada além, às vezes foi até no chute, que ele conseguiu aquele, vai para uma posição feliz. Essa é a posição do inferno. Essa pergunta lembra a posição do inferno e do céu. Quer dizer, aquele que fez 99, mas que na inteira dos 100 ele não conseguiu, esse vai para o inferno. Só o que conseguiu passar dessa faixa que vai. E estão praticamente no mesmo nível. Quase que no mesmo nível. Quer dizer, um foi privilegiado nessa história. É injusto ainda, mesmo sendo céu e inferno, uma pena diferenciada para cada tipo, é uma pena injusta. Aí criaram o purgatório, para remediar a situação. Porque antes não existia purgatório. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Quer dizer, ele não teve como se esclarecer, ele se esforçou ao máximo, mas a posição que ele estava, até onde ele chegou, não permitia. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiria chegar até o ponto do outro. Então, ele vai ser culpado por uma coisa que não dependeu dele, quer dizer, não deu tempo numa existência. Não deu tempo naquela. E aí não tem outra, ele vai ser culpado por uma coisa que não deu tempo? Ele pode ter se esforçado o tempo todo. Agora, o outro já foi criado, entre aspas, com uma perfeição já bastante adiantada. E aquele consegue, ele vai ter o mérito por uma coisa que não dependeu dele também? Já nasceu com ela? Então, não é compatível racionalmente. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, por um que se esclarece, há milhões que morrem antes que a luz chegue até eles. Será que tem som? Qual o destino desses últimos? Quer dizer, esses que a luz ainda não chegou para eles, morreram a cada dia antes que chegasse esse esclarecimento. São tratados como réprobos, quer dizer, reprovados? Não, vocês não passaram no teste, nas provas. No caso contrário, o que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros? Se eles vão ser privilegiados, por que eles fizeram, o que eles fizeram para estar na mesma categoria que os outros? Então, é muito irracional. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor? Sem haverem nada feito para merecer. Quer dizer, a criança que morre em tenra idade, aí não batizou, ela não vai para o céu. Como é que ela fica? Se não batizou, aí criaram outra coisa para remediar a situação, chamada batismo de sangue. A criança que morre, ela é batizada pelo sangue da sua morte. Mesmo se não houve sangue na morte, ela é batizada pelo batismo de sangue. Aí, porque morreu. Não tem jeito de entender mesmo, não. É incompreensível. É anjinho, como um anjinho que a gente fala. Morreu um inocente. Põe o dedo na boca dele para você ver se ele era inocente. Se estão entre os eleitos, por que este favor? Quer dizer, por que ele vai estar numa posição? Aí coloca os dois lado a lado. Um que viveu 90 anos só com sofrimento, doenças, paralisia, quando não era uma era outra, e o outro que viveu 2 dias, morreu em tenra idade. Qual que foi mais feliz? Aquele que trabalhou 90 anos, com toda essa dificuldade, ou aquele que morre com 2 dias de vida? Aí esse vai para o paraíso, porque foi batizado pelo batismo de sangue. E o outro, às vezes, porque era imperfeito, vai para o inferno, Muito irracional.
Por qual privilégio estão isentos das tribulações da vida? Por que que esses pequenos, assim, não precisam de sofrer, não precisam de viver, não precisam de trabalhar ou de ser feliz nesse mundo? Por que que eles podem ir rapidinho assim e os outros têm que ralar? Então é esse o questionamento. Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Admitindo as existências consecutivas, tudo se explica. O que não puder fazer numa existência, será feito noutra. Ninguém está excluído da felicidade suprema. Então assim a gente vai resolvendo essas questões. Vocês viram que a gente apresentou questões do passado, quer dizer, antes da alma reencarnar, no decorrer de uma encarnação e depois o futuro dela. Quer dizer, o passado antes de viver uma existência, de ter uma possibilidade de evolução, o período em que ela teve e o futuro. Em todas as posições, qualquer uma dessas teorias que foram apresentadas, né, por aquele rapazinho, foram, de certa forma, refutadas, e a pluralidade das existências sempre vem o quê? Colocar o quê? A chave para a compreensão disso aí. Ela vem dar a chave para abrir essa porta. Vem ele de novo, ó. Renato Pânico. A reencarnação não sendo admitida pela igreja seria, pois, subversão da religião? Parece que ele é católico. Parece. Olha lá, a reencarnação não sendo admitida pela igreja, né? Seria, pois, a subversão da religião? Quer dizer, porque a igreja não admite, então ela é do diabo. A reencarnação é do diabo, vocês não acreditam, porque esse povo é do diabo, eles mexem com macumba, eles é do diabo, eles vão te levar para o inferno, vai queimar no fogo eterno. Junto com Joana d'Arc, de preferência, né? Eu queria que você queimado junto com ela, porque o futuro dela é bem melhor. A reencarnação, então, não sendo admitida pela igreja, não pode ser a subversão da religião, só porque a igreja não admite. Porque o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a excelência. Tudo que a gente viu aí só facilita a nossa compreensão da vida e a nossa vontade de conseguir chegar no degrau posterior. Ao passo que você admitir uma pena eterna, faz com que você sinta assim, eu não vou conseguir chegar no céu. Então o recurso é eu me conformar com o inferno, né? E aí, tudo bem, aí eu fico na posição que eu estou, cômodo. E os conceitos que nós fomos vendo aí até agora, eles fazem com que a gente tenha uma compreensão melhor da vida, seja mais justo, mais benevolente, mais tolerante, mais indulgente até com os erros dos outros, porque a gente compreende que o que não foi feito nessa vida pode ser feito noutra, o que ele não conseguiu fazer nessa, ele vai conseguir fazer noutra, e aí a gente tem paciência, quer dizer, é mais moral até do que outros conceitos que a gente viu aí que são ditos religiosos, que são ditos como não subversivos da religião, e que talvez seriam subversivos. Então, o que é moral e racional não pode ser contrário à religião, principalmente à religião que proclama Deus como bondade e razão por excelência. Bondade e racionalidade, quer dizer, justiça, né? O que teria sido da religião se ela continuasse contestando, a despeito das provas científicas, o movimento do Sol e os 6 dias da criação? Qual seria o seu crédito entre os povos esclarecidos? Principalmente o catolicismo, né, que admitia isso, e na própria Bíblia tem lá que o Sol parou, né? Aí, que seria da religião se ela continuasse falando que é assim e ponto final? Se ela não admitisse aquilo que a ciência foi descobrindo. Então, aos poucos, ela vai ter que se adaptar também à reencarnação. Se ela não quiser ficar obsoleta e reduzida a uma meia dúzia de gato pingado. O princípio da reencarnação está, inclusive, no Evangelho.
a gente vai ver aí um texto que fala da presença desse princípio da reencarnação no Evangelho. Ela está estampada nos versículos, a gente percebe isso aí. Se a gente for conseguir pegar o espírito da letra, aqueles que falam da moral do Cristo, vão estar sempre corroborando a reencarnação. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes sofrer tudo o que quiseram. Assim farão também eles morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que falava de João Batista. Quer dizer, esse texto, ele fala justamente disso aí, de que quando Jesus estava presente lá com os discípulos, eles viram o processo da transfiguração, a presença de Elias e Moisés ao lado de Jesus, e eles falaram então disso aí. Por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus responde: em verdade, Elias virá primeiro. Realmente os escribas não estão errados. Só que eu digo mais: ele vai restabelecer todas as coisas, mas eu declaro que Elias já veio. E eles não reconheceram e fizeram deles tudo o que quiseram, porque mataram João Batista, né? Degolaram. E aí ele completa: assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Farão morrer o Filho do Homem, quer dizer, o corpo, mas não farão morrer a minha ideia. O Filho do Homem, quer dizer, o Jesus Filho do Homem, do material ali, vai morrer. E então eles entenderam que os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Quer dizer, João Batista era Elias e já tinha vindo, e eles não o reconheceram. Acho que saltou uma. A gente acha que está parado e vai apertando e vai para frente. Não, estava certo. O ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, e não é, portanto, antirreligioso. O ensinamento que os espíritos dão é uma moral que muitos acham muito elevada, né? A gente tem exemplos aqui de pessoas que já conviveram aqui conosco no CEP, que saíram pensando que é muito difícil viver, muito assim, pesado viver a moral que o Espiritismo descortina. E a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente faz com muito maior liberdade, com muito maior tranquilidade. Mas é aquele nível de compreensão que ainda não chegou, de compreender essas leis que vão nos libertando. Então o ensinamento dos Espíritos ele é eminentemente cristão. Ele apoia-se na imortalidade da alma, que Jesus se apoiava nisso, nas penas e recompensas futuras, quer dizer, no futuro que Jesus dizia a cada um segundo as suas obras, quer dizer, o futuro das suas obras é a recompensa que você terá. Na justiça de Deus, porque principalmente essa justiça que nós fomos compreendendo no decorrer da exposição. No livre-arbítrio, quer dizer, o homem é livre para fazer o que ele quiser, para escolher progredir agora ou mais tarde, mas progredir ele vai. Na moral do Cristo, quer dizer, os ensinamentos do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo,
é uma prova cabal disso, de que estão ali contidos todos os conceitos morais do Cristo, que são necessários para a nossa compreensão da verdadeira moral, e isentos até de coisas que provocam brigas e rixas entre as religiões, que Kardec foi muito prudente em retirá-los, que isso não é necessário. Necessário é o quê? A moral do Cristo. Então, de uma forma até mais pura, mais clara, mais explícita. Então, não tem jeito de ser antirreligioso. Isso tudo foi para refutar a ideia do pobre rapaz ali. Ele entrou. Esta teoria não é admitida senão pela sua racionalidade e aplicabilidade aos fatos, e não por ter sido ditada pelos espíritos. Visto que este, assim como os homens, podem admitir sistemas tanto falsos como verdadeiros. Então, quer dizer, a gente não admitiu isso, por isso o começo que a gente pediu para fazer a abstração de tudo que é dado pelos espíritos a respeito da reencarnação. Só pela racionalidade a gente compreende que essa teoria ela é admitida pela racionalidade e aplicabilidade aos fatos. Se ela não fosse racional e aplicável aos fatos, podia ser ditado por 1000 espíritos, 2500 espíritos, que não adiantaria. Ou por um espírito só, que não adiantaria, devido a não ser racionalmente compreendida, não ser aplicável aos fatos. Mas como ela é aplicável aos fatos e ela é racional, a gente pode admitir. E não é por causa de ser dos espíritos, porque os espíritos podem assumir, né? A gente sabe que tem espíritos em vários graus e que podem admitir vários sistemas, falsos ou verdadeiros. Admitimos, primeiro, por ser lógico. Segundo, por ser confirmado pelos fatos. Fatos positivos e materiais que podem ser estudados atentamente na presença daqueles que não admitem mais a dúvida. Quer dizer, esses fatos confirmados, essa racionalidade, ela pode ser analisada com aqueles que não admitem a dúvida, que não tem problema. Ele é lógico e é confirmado pelos fatos. Então, coitado. Tchau para ele, né? Refutado totalmente. Ele mesmo se perdeu. A doutrina da reencarnação é a única que explica isto, que sem ela é inexplicável. É consoladora a rigorosa justiça. Então isso aí sintetiza isso que nós vimos, que a doutrina da reencarnação, ela vai ser, para nós que questionamos aí, a única que explica isto que sem ela é inexplicável. Quer dizer, esses questionamentos que nós fizemos, se a gente não admitir a reencarnação, fica realmente sem uma explicação lógica. Pode ser até uma explicação raciocinada, mas não lógica, não concordante com os fatos. E ela também está conforme a rigorosa justiça, uma justiça bem mais ampla do que qualquer outra das questões que foram apresentadas antes. Uma justiça muito mais justa, vamos dizer assim, né? Uma justiça muito mais perfeita, mais bem compreendida. Porque o que se tinha nas outras posições é uma justiça muito parcial, até infantil, de um Deus caprichoso, muito lá para trás ainda. Eis o que diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha a propriedade de Jesus. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade, quer dizer, se for compreender a verdade num ponto mais amplo, o homem que não nascer de novo não vê o reino de Deus, porque é próprio dessa condição de ir renascendo que a gente vai conseguir chegar o quê? Numa compreensão de um reino mais perfeito.
se eu não renascer, eu vou ficar no primeiro estágio. E no primeiro estágio não dá nem para ver que existe um Deus, quase. Não dá nem para ver que existe um reino de Deus. Então, a possibilidade de entrar nesse reino de Deus é que esse reino entre em nós. Que através da compreensão eu passe a habitar nesse reino. Quando ele diz do Consolador prometido, que ele fala o seguinte: enviarei um outro Consolador e ele permanecerá convosco para sempre, é por isso. Porque o que a gente compreende racionalmente, a gente não perde mais. É patrimônio. Então ele não nos larga mais. É patrimônio do Espírito essa compreensão. Então a gente passa o quê? A morar nesse reino de Deus. A viver nessa compreensão de reino de Deus, que antes a gente não tem. Então se eu não nascer de novo em reencarnações sucessivas, eu não vou poder ver esse reino de Deus. Porque só lá, muito lá na frente, depois de uma série de reencarnações, é que a gente começa a compreender essas leis. Que a gente começa a perceber que essas leis têm uma harmonia, que Deus não quer o mal, que Deus não criou o mal, que foi o homem que criou a maldade, que para Deus é como se a maldade não existisse, porque Ele fez leis que fazem com que toda causa tenha um efeito e que esses efeitos são proporcionais a essa causa, e que se eu fiz um mal, eu obrigatoriamente terei que repará-lo. Então, numa conta matemática, né? Mal menos mal vai dar 0. E vai sobrar só o bem que eu vou fazer depois que eu tiver reparado o mal que eu comecei. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, o Nicodemos não compreendia isso ainda. Queria ver se o homem tornasse a entrar no ventre da mãe e nascer uma segunda vez. Né? Bem difícil. Você não ia querer ser minha mãe. Ainda mais a minha mãe, em verdade, é petitinha assim. Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele já fez a definição. Ó, Nicodemos, o que é da carne é carne. Vai morrer, vai apodrecer, a gente vai arranjar outra para você poder vestir. E o que é nascido do Espírito é Espírito, é o que permanece. Então, quer dizer, a transmigração aí da alma de um estágio para outro em corpos diferentes. E para finalizar, ele termina dessa forma: espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. É preciso estar sempre renascendo, inclusive das nossas próprias atitudes no dia a dia. Após determinadas quedas, a gente tem que estar renascendo, subindo nas cinzas e retomando a estrada, retomando o caminho. E é pelo carinho, pela atenção, pela presença de cada um, é pelo amparo, pelo sustento de cada pessoa nesse mundo. Cada pessoa é muito importante, principalmente aqueles amigos que vão nos dar a condição de a gente não ficar espantado que a gente tem que nascer de novo. A gente não ter esse espanto e a gente sentir que não é tanto por nós que a gente consegue as vitórias. A gente aceita o desafio e vai em frente e quer lutar. E aí a gente consegue. Mas o amparo que Deus nos dá é grande demais. Se não houvesse esse amparo, a gente não conseguia. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não dá conta de fazer com que esse reino se estampe em nossos corações e que a gente passe a morar nesse reino realmente. Então a mensagem que eu tinha para hoje seria essa. Ficou assim bem só no Livro dos Espíritos, bem pequenininha, bem curtinha, não subiu muito de nível não, mas dentro do que foi falado é o que a gente precisava saber.